Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Sexto ano, como estão vocês? Vamos retomar aí os nossos conteúdos, tá certo? Falaremos agora sobre ela, a camada gasosa da Terra, tá certo? Atmosfera, tá? Falamos aí, né, recentemente sobre a litosfera, camada sólida da Terra, e agora iremos falar um pouquinho sobre a atmosfera. Lembrando que a Terra, o nosso planeta, ele é gigante, tá? E ele é composto por água, por ar, terra, tá? E por seres vivos, e cada um desses elementos eles compõem aí uma camada específica do planeta Terra, tá certo? Então vamos lá. A atmosfera corresponde aí à camada gasosa da Terra. A litosfera vai corresponder aí, ó, à camada sólida da Terra. A hidrosfera corresponde aí à camada líquida da Terra, né? Contendo aí as águas e nos seus mais variados estados. E a biosfera, que vai corresponder aí à camada na qual estão presentes os seres vivos. Hoje iremos estudar um pouquinho sobre a camada gasosa da Terra, tá certo? A atmosfera, tá? Vamos compreender um pouco melhor essa camada tão fascinante. Para isso é necessário conhecermos um pouquinho sobre a origem, tá, do planeta Terra, beleza? O planeta Terra, diante das teorias correspondentes aí à ciência, da qual a mais aceita vai ser aí a teoria do Big Bang, que vai dizer o seguinte, né, que as partículas elas se unem, tá certo? E vão formando corpos. E esses corpos foram se unindo em uma grande massa até que não suportou, né, a pressão, o calor, e essa massa se explodiu, dando origem aí ao universo, tá bom? Com o passar do tempo, essas massas, né, esses corpos celestes que vagavam pelo universo, eles vão ganhando consistência, vão ganhando roupagem de planeta, tá? Até surgir um planeta de fato. Okay? Nesse sentido, o planeta Terra ele passa por várias etapas que nós chamamos de glaciais, que são períodos em que a Terra está mais distante, seu eixo de inclinação está mais distante do Sol, tá certo? Consequentemente, vai receber uma menor radiação solar e vai esfriar, ou seja, vai haver o período glacial. Já tem períodos, né, da Terra em que ela se aproxima um pouco mais, o seu eixo de inclinação se aproxima um pouco mais aí do Sol, fazendo com que aquele gelo todinho que antes havia se formado no período glacial, no período interglacial derreta, tá certo? E fique nessas constantes oscilações, sem falar, é claro, das inúmeras erupções vulcânicas que ocorreram dentro do planeta, tá certo? A colisão das placas tectônicas, enfim. Com tudo isso, vários gases vão sendo expelidos e vão sendo formados aqui na nossa crosta terrestre, no lugar onde vivemos, tá certo? Inicialmente, a atmosfera ela era composta, né, por gases como metano, amônia, nitrito, o vapor de água, que vai ser tão importante, tá certo? Justamente devido ao derretimento desse gelo formado no período glacial, tá certo? O dióxido de carbono, né, que faz tanto mal a gente, enfim, beleza? Também está relacionado a essa origem, né, a origem do planeta Terra, a origem dos seres vivos, que vão iniciar através da evolução de uma bactéria no mar, e a partir daí dos seres eles passam a viver, né, no mar e na terra, e depois acabam desenvolvendo outros hábitos. É claro que no início, por haver inúmeras erupções vulcânicas, pela terra ainda ser aquela Pangeia unidazinha, os continentes não era da forma como a gente conhece hoje, tá? Ainda era tudo muito unido. As placas tectônicas ainda estavam num momento bem crítico e tal.
iniciando seu processo de segregação dos continentes. Então havia muitas erupções vulcânicas, consequentemente a emissão aí de muitos gases poluentes, tá bom? Olha aqui, a gente tem uma imagenzinha que vai tentar retratar isso aí, e a atmosfera ela vai prendendo, tá? Todos esses gases na atmosfera. É claro que os primeiros seres vivos eles tiveram uma dificuldade enorme para respirar e sobreviver diante, né, desses gases tóxicos. Beleza? Com o passar do tempo, houve uma diminuição dos gases tóxicos e um aumento das florestas. É a partir daí que a gente vai ter uma grande quantidade de gás oxigênio que é necessário para que os seres vivos possam aí atuar na crosta terrestre, tá bom? Nessa lógica, né, nós temos aí uma porcentagemzinha relacionada à distribuição dos gases presentes no nosso planeta Terra, tá certo? Nós vamos ter aí 78% de nitrogênio, tá? Então vejam que a maior composição é de nitrogênio e não de oxigênio, como a gente pensa, né? O oxigênio ele corresponde aí a apenas 21%, que já é muita coisa em relação ao planeta inteiro. 1% corresponde aos outros gases, né? Argônio, gás carbônico, neônio, xenônio, hélio, metano, a água, poeira e outras coisas que estão presentes aqui na atmosfera, nesse nosso ar que a gente não consegue perceber, tá bom? Porque não é visível a olho nu. Aqui a gente tem um gráficozinho tentando expor para vocês aquela informação anterior. Vejam a quantidade de nitrogênio, vejam a quantidade de oxigênio em relação ao planeta Terra, né? Mas isso de fato já é grande coisa aí pra gente, tá? Nessa lógica, a atmosfera ela vai ser uma das camadas essenciais da Terra. Quem é que vive sem ar? Ninguém vive sem ar, nós precisamos respirar. Então ela vai ter funções específicas, tá certo? Sem ela não conseguiríamos, é lógico, sobreviver, muito pelo contrário, tá certo? Teríamos um ambiente aí completamente inóspito, né? Sem condições aí de ser habitado, né? De sobrevivermos, e com toda certeza morreríamos queimados, porque a radiação solar ela não iria retornar para o universo, tá certo? Para o espaço, e sim iria entrar diretamente, tá? Então, quais são aí as funções da atmosfera? Ó, fornecimento de oxigênio necessário para a nossa respiração, que ele 21% ele é extremamente necessário, tá certo? Claro que gás oxigênio sempre é muito bom, principalmente diante da quantidade de desmatamento que vem ocorrendo, né? Mas assim, aquele 21% ele já é bem essencial para a gente manter o equilíbrio térmico do planeta. Professora, não entendi, tá? Lembram que eu disse a vocês a questão da oscilação? Próximo do Sol, quente demais, distante do Sol, frio demais a ponto de congelar? A atmosfera ela é literalmente uma bolha de gases que a gente não consegue ver. Só que essa bolha de gases, tá? Ela forma uma película impedindo todo o gás que está dentro do planeta Terra de sair. Os gases eles entram, tá certo? Mas eles não conseguem sair. O que entra, que nesse caso é a radiação solar, mantém o nosso planeta quentinho mesmo à noite, né? Com a ausência do Sol devido ao movimento de rotação, né? Formando dias e noites, o nosso planeta à noite ele não congela. Por quê? Porque a atmosfera tem uma película, tá certo? Que a gente não consegue ver porque ela é formada por gases que impede a radiação que entrou no planeta Terra de ir embora. Então nosso planeta ele vai perdendo calor aos pouquinhos. Isso faz com que mantenha o equilíbrio térmico de temperatura do planeta, tá bom? Proteger aí contra os impactos dos meteoros, essas estrelas cadentes que a gente vê, ai que lindo, olha aí para o céu à noite, vê uma estrela cadente, né, no céu, são meteoros, são pedaços de meteoritos que se fragmentaram ao se chocar com essa película que é a nossa camada da atmosfera, tá certo? Então a função da atmosfera é proteger a gente desses impactos dos meteoros, tá? É manter a gente sempre quentinho, certo? É fornecer aí gases necessários para a nossa sobrevivência,
tá? Também é filtrar os raios ultravioletas. Lembram que eu disse a vocês que a radiação ela entra? Se ela entrasse completamente do jeitinho que o sol manda pra gente, a gente tava tudo torrado. Não existia nenhum de nós para contar história, tá certo? Então o que a atmosfera faz? Ela recebe a radiação solar, uma parte do sol retorna, tá certo? Para o espaço, e uma outra parte entra por essa película, por essa camada da atmosfera, mantendo a gente, olha, ali bem quentinho, tá certo? E é claro que também vai proporcionar aí uma reflexão, tá certo? De ondas, que significa ondas de raios, de rádio, né? Que significa a mensagem que a gente manda, por exemplo, para o celular, né? Aí vai até determinada camada da atmosfera e depois retorna para a pessoa que você ligou, tá certo? Então ela tem bem essa função que é essencial às nossas vidas, tá bom? As camadas da atmosfera, né? A atmosfera ela não é assim uniforme, ou seja, ela não é igual. Como assim, professora? A temperatura que tem aqui, a temperatura que tem nas nuvens, não. Lá quando estávamos falando sobre relevo, nós aprendemos que quanto mais alto, mais frio, não é? Esse é o princípio de altitude, tá? Isso significa dizer que aqui onde nós estamos é um pouco mais quente do que as áreas onde estão próximas às nuvens, não é isso? Porque lá é mais alto. Quanto mais alto, mais quente. Isso significa dizer que a atmosfera ela não tem uma uniformidade, ou seja, ela não tem uma mesma temperatura, ela oscila de temperatura à medida que as camadas da atmosfera vão se apresentando para a gente, tá bom? E isso faz com que o ar ele acabe se tornando rarefeito. À medida que a gente sobe, o ar vai ficando rarefeito. À medida que a gente sobe, o ar vai ficando rarefeito. Já já a gente entende isso. As camadas da atmosfera, esse assunto é importantíssimo, tá? São a troposfera, essa vai ser extremamente importante pra gente. Estratosfera, uma outra camada extremamente importante pra gente. Mesosfera, termosfera e exosfera, elas estão aqui, tá bom? Troposfera, professor, é aquela camada da Terra, tá certo? Que está pertinho da gente, onde a gente vive até chegar às nuvens, tá? Ela mede em torno aí de 15 quilômetros de extensão, daqui de onde nós estamos pisando até o ponto máximo da troposfera. É na troposfera, senhores, que vai acontecer, por exemplo, tá certo? Chuva, furacões, ventanias, tudo isso aí vai acontecer na troposfera, que é a camada mais importante porque é onde nós vivemos, certo? E é nela também que vai ter uma grande concentração de gás, o quê? Oxigênio, porque as plantas estão pertinho da gente aqui na crosta terrestre, tá certo? Então veja, a troposfera ela é extremamente importante. A estratosfera ela também vai ser bem importante, tá? Porque ela vai conter uma camada chamada camada de ozônio. Vocês já ouviram falar nela? A camada de ozônio, eu costumo dizer que ela é tipo protetor solar da Terra, tá? Lembram que eu disse a vocês que a radiação solar ela toca no nosso planeta, aí a atmosfera envia uma parte dessa radiação solar de volta para o espaço e a outra parte ele permite entrar? É justamente nesse momento aqui, ó, onde está essa linha assim, onde tem raios cósmicos, máxima concentração de gás ozônio, onde o aviãozinho tá ali subindo ao máximo e tal. Então, nessa partezinha aí que tem o nome estratosfera, está concentrado o gás ozônio. O gás ozônio ele permite que a radiação solar, quando toca nele, uma parte volta para o espaço e só uma parte entra para o planeta Terra, mantendo o nosso planeta ali, olha, bem quentinho, tá certo? Então ele vai ser extremamente importante por essa razão. O protetor solar ele não protege a gente da radiação solar, o gás ozônio a mesma coisa. Mas eu acho que vocês já ouviram falar, professora, o buraco na camada de ozônio. São gases, a gente não enxerga os buracos, tá certo? É lógico. Mas o que seria isso? Isso seria, imaginem vocês, um corredor assim, né, uma película protetora, uma bolha formada só de gás ozônio, tá?
Aí dentro dessa bolha vão vir supergases que são muito danosos ao gás ozônio, tá certo? E danifica o gás ozônio. Tipo aquele gás ozônio que estava fazendo a proteção ali para a radiação não entrar, o outro supergás altamente danoso ao gás ozônio foi lá e destruiu ele. Então ficou uma aberturinha. A radiação solar, quando tocou naquela aberturinha, ao invés de voltar a parte para o espaço, entrou todo, e isso faz com que o nosso planeta aqueça mais, tá certo? A gente entra aí em um outro assunto chamado de efeito estufa, tá certo? Quando isso acontece, né, esses gases danosos ao gás ozônio destrói eles, a radiação solar ela entra toda. E uma vez dentro do planeta Terra, tá certo? Passando por essa camada, nunca mais sai. Então ele vai ficando cada vez mais quente. Por isso o fato, né, de aquecimento global ou destruição da camada de ozônio, uma coisa aí está relacionada à outra. Temos então uma outra camada, tá certo, da atmosfera, que é a mesosfera, que seria uma camada de transição, tá certo, entre a estratosfera e a termosfera, tá bom? A termosfera é onde vão estar concentrados, tá? Os satélites, onde vão estar concentrados as ondas de rádio, tipo, eu tô ligando aqui para vocês, pertinho desse sol, pertinho dessa casinha, aí a minha informação, ela chega até a região da termosfera, isso em uma velocidade absurda, tá? Chega lá na termosfera e é enviado para você novamente, tá certo? São as chamadas ondas aí de rádio. Ela vai e retorna, tá bom? Formando de fato uma onda de informação, né? Enviando informação daqui da superfície até a termosfera, da termosfera até a superfície novamente, tá certo? E por fim, a exosfera, ou a camada mais externa aí da atmosfera, tá certo? Aquela que já tá com o pezinho no espaço, tá bom? Falando um pouquinho detalhadamente sobre elas, a troposfera, que vai ser aí a mais importante, é onde vivem os seres humanos e onde as atividades humanas são realizadas. Casas, viagens de navio, viagens de avião, todas essas coisas, tá? Também vão ocorrer os fenômenos meteorológicos, como eu já havia dito para vocês. Chuva, vento, furacão, tempestade, essas coisas, beleza? E também na troposfera vai concentrar aí uma grande quantidade de gases, principalmente os gases correspondentes à sobrevivência dos seres vivos, que é o oxigênio. Bora pensar, quem é que emite gás oxigênio? As florestas e as algas, o mar e as florestas. E o mar e a floresta está nas áreas altas, né, de uma altitude assim bem considerável, ou nas regiões assim mais baixas, próximas ao nível do mar. Estão nas regiões mais próximas ao nível do mar, tá certo? Logo, eu vou ter uma concentração de gás oxigênio nas áreas mais baixas, e as áreas mais altas, que são exceções, eu tenho uma menor quantidade de gás oxigênio, o que faz com que o ar fique, raro efeito. O que seria o ar raro efeito? É aquele cansaço. Ai, meu Deus, aquele cansaço. Subiu lá, tô cansado, tá faltando ar, tá? Quando é muito alto, em termos de altitude, beleza? Não de altura, mas em termos de altitude, o ar ele fica rarefeito, seria uma menor concentração de gás oxigênio presente ali na atmosfera, beleza? Essa aí é a troposfera, vejam só, onde ocorrem os fenômenos naturais, a chuva, a tempestade, ventos e etc, tá bom? A estratosfera, é claro que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Quem aqui já assistiu Os Vingadores? Tem uma parte que o Homem de Ferro ele sobe para lançar um míssil fora do planeta Terra, né? Ele sobe e vai ficando sem oxigênio a um ponto de desmaiar. Exatamente, à medida que você vai subindo, vai diminuindo o que? A concentração de gás
oxigênio. Logo, o que é que acontece, tá? Você vai ficando cansado e chega um momento que o seu cérebro não recebe oxigenação e você acaba desmaiando, tá bom? Lá também vai ter a difusão da luz solar, né? Ou seja, o céu azul. Gente, ver o céu azul não é por nada, porque a luz branca emitida pelo sol é que vai dar a permissão para que a gente possa ver tantas cores, tá? E no caso da luz azul, ela é refletida justamente pela grande quantidade de moléculas de água que estão concentradas lá em cima. Então, quando a radiação solar ela toca a molécula de água que está lá em cima em forma gasosa, tá certo? Ela acaba mostrando pra gente a cor azul, que é justamente a única cor que ela não conseguiu absorver. Aí ela se apresenta pra gente, fator pelo qual as folhas são verdes, né? Presente ali da clorofila e tal. Então existem substâncias em diversos elementos que vão proporcionar a absorção de algumas cores. No caso da molécula de água, tá? Quando a radiação solar toca nela, a única cor que a molécula de água não consegue absorver é justamente a cor azul. Por isso que a gente vê o céu azul, tá? E já perceberam que o mar também é azul e às vezes esverdeado? Justamente por isso. Esses mares que são mais esverdeados, há uma concentração maior de quê? De plantas marinhas ali, porque elas também vão realizar a fotossíntese. Já as regiões mais azul vão ter a menor concentração aí de plantas, tá certo? E também vai refletir mais a questão da molécula de água propriamente dito, tá? Na estratosfera também vai ter aí a presença do gás ozônio, como já havia dito para vocês, que vai ser extremamente importante. Já imaginaram se vários gases aí superpoderosos destruíssem o gás ozônio? A gente receberia mais radiação solar, consequentemente seríamos mais quente, cada vez mais quente, tá certo? E isso é ruim para os seres vivos, tá certo? Aqui nós temos um esqueminha, olha, mostrando para vocês como seria. Camada de ozônio, ó, lembra que eu disse a vocês? Camada de ozônio, ela é o protetor solar da Terra, tá certo? Então o que que ela faz? Ela vai aí receber a radiação solar, mas ela só vai deixar uma parte da radiação solar entrar, a outra parte retorna para o espaço, tá bom? Mesosfera, né? O que a gente tem nela, professora? Bom, na mesosfera, que vai ser a transição, tá certo? Nós vamos ter aí um resquício de presença de gás ozônio, coisa pouca, mas nela nós vamos ter aí a combustão de meteoritos, ou seja, o meteorito foi atraído pela força gravitacional da Terra, como se a Terra fosse um grande imã, tá? Aí suga o meteorito, beleza? Beleza. E agora, professora? E agora que a atmosfera ela tem que agir imediatamente para proteger a gente. Então o que ela faz? Na mesosfera é como se o meteorito sofresse um impacto bem grande, tão forte, que ele acaba sendo destruído e pegando fogo. Por isso que a gente vê aquela luz, olha, bem bonita, cortando o céu, que são as estrelas cadentes. Por quê? Porque quando o meteorito, que era uma rocha, chegou, bateu direto na mesosfera, a mesosfera destruiu ele e ele pegou fogo, ele colidiu e pegou fogo, tá certo? Então essa colisão fez com que o meteorito fosse destruído e a luzinha que a gente vê, que é uma estrela, na verdade é um meteorito pegando fogo, ou seja, sendo destruído pelo um evento natural da Terra, que é a atmosfera, tá? Que através da mesosfera, que é uma de suas camadas, vai aí proteger a gente da invasão de meteoritos. Beleza? Professor, e por que a mesosfera não defendeu os dinossauros naquela época? Opa! Os meteoritos conseguem defender a atmosfera a mesosfera consegue defender a Terra de um meteorito pequeno, não são meteoritos gigantões. É claro que ela não tem condições aí de proteger completamente dessa forma, né? Meteoritos enormes, gigantes, não tem condições, tá? Então, quando ele é menor,
ele entra em colisão, pega fogo e desaparece, geralmente em desertos ou no mar, tá? No oceano. Quando ele é gigantão, a gente consegue observar e ver aí a sua destruição, tá certo? Foi o caso dos dinossauros, beleza? Olha aqui uma tentativa de explicação do que seria. O meteorito colidiu com a Terra, olha, ele explodiu, foi separado em vários pedacinhos, ou seja, várias estrelas cadentes, tá certo? Para ir proteger, claro, a gente. Na termosfera, onde vai haver aí a presença da radiação das ondas de rádio, né? Claro que o ar ainda vai ser mais rarefeito, é lógico, tá certo? Essa camada, ela também é chamada de ionosfera. Então é muito comum a gente encontrar em livros a termosfera ou ionosfera, tá certo? Os dois termos estão aí corretíssimos, apesar que a termosfera recentemente vem deixando de ser utilizado e os geógrafos utilizam mais o termo ionosfera para representar essa camada da atmosfera, que vai ser muito importante para a gente, principalmente pelas ondas de rádio. Vai ser os lugares onde vão estar ali os satélites e tal, tá bom? Vai ter muito aí essa questão, beleza? Exosfera vão apresentar altas, elevadíssimas temperaturas. Outra coisa, viu? As camadas da atmosfera, né? A atmosfera é como se fosse um bolo em camadas, tá? Diferentes camadas e tal. A exosfera, que é a última camada, ela vai ter aí temperaturas elevadíssimas. Então, quando os meteoros eles se chocam e vai passando de uma camada para outra da atmosfera, eles vão sofrendo uma mudança brusca de temperatura muito grande. E quando chega lá na mesosfera, o coitadinho não aguenta mais, bateu, colidiu, pegou fogo e foi destruído, tá certo? Claro que praticamente não vai existir gases presentes ali, porque já está com um pezinho no espaço, tá? E por estar com um pezinho no espaço, o que é que acontece com os satélites? Satélites ficam lá, ó, largadões, vagando de boa por essa região, tá bom? Aqui estão aí a exosfera, veja que já está bem distante, né, da crosta terrestre, do continentezinho assim, e vai sendo bastante circular, tá bom? Olha o gás ozônio aí, vamos dar um foco para ele, né? O gás ozônio lá da estratosfera vai ser extremamente importante, porque ele vai proteger a Terra da grande quantidade de radiação solar. Fato, tá? Mas quem são os gases que vão fazer com que o gás ozônio seja destruído? São justamente os clorofluorcarbonetos, tá? Ou CF6, que na verdade estão presentes, tá? Na refrigeração seca, tipo naquele gelo seco, ai, meu Deus do céu, como é o nome daquele negócio que você bota as coisas para congelar? No congelador, né? No refrigerador e tal. Tá presente aquele gazinho seco e tal. Nos solventes, na espuma, tá? Nos aerosóis, os aerosóis são muito danosos aí. A partir do momento que você vai lá dar aquela espirrada no aerosol para colocar aquele desodorante e tal, aquilo ali vai emitir uma grande quantidade de gases que são danosos à camada ozônio, tá certo? Ele vai entrar em contato aí com outros gases e vão acabar quebrando, ou seja, destruindo o gás ozônio, tá certo? Fazendo com que haja o famoso buraco na camada de ozônio e a radiação solar ela entre mais precisamente. Olha lá, xiringada tal, né? A gente tá vendo, ó. Vocês estão conseguindo observar aí que houve uma evolução de 79 a 2005, né? Percebam que essas áreas amarelas, elas eram menor ao longo do tempo. Em 2005 ela está bem acentuada. Por quê? Significa grande quantidade de temperatura. E essas regiões onde está mais amarelo e vermelhinho é justamente as áreas onde os gases CF6 atuam destruindo o gás ozônio, fazendo com que a radiação ela entre mais necessariamente, tá certo? E faça com que aquele ambiente que nós estamos se torne mais quente, que aquele calor bem insuportável. Aqui nós temos dois esqueminhas mostrando, né, esse primeiro aí que tem o sol pequenininho e tal, mostrando a radiação solar. Veja, quando não há
uma influência muito forte do CF6, a radiação solar ela entra bem pouquinho, o que de fato deveria entrar. Quando há interferência dos aerosóis, das indústrias, da poluição que o automóvel provoca através da queima de combustíveis fósseis, né? Nós temos a radiação solar, olha, entrando completamente. Então a gente já pode perceber que essa pessoa que está tomando sol, aí ela vai fazer o que? Torrar, né? Ela vai ficar bem queimada. Por quê? Porque a radiação solar, ela entrou com mais intensidade graças a esses super gases danosos ao gás ozônio que destruiu ele, tá certo? É assim que acontece e acabou aí a nossa aula, tá certo? Espero que os senhores tenham compreendido, tá? Foi um prazer estar com vocês e se liga aí na atividade que vem juntinho com esse vídeo, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!